Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar conversando mais um pouquinho sobre o Manual da Blogueira Iniciante e o assunto de hoje vai ser ter ou não ter um blog e por quê. Bom, a primeira reação, acho que da maioria das pessoas quando entra num blog muito grande e tal e descobrem que as blogueiras trabalham apenas com isso uou, gostei muito disso. A primeira coisa que as pessoas pensam é fazer isso também, porque elas acham que pode funcionar com ela. Só que existem alguns requisitos mínimos que são: primeiro, para ter um blog você precisa ter um assunto, ou seja, você precisa ter alguma coisa para mostrar. E segundo, precisa de ter tempo livre. Por mais que tenha todo o equipamento do mundo, sem essas duas coisas, um blog não existe. Vou começar falando primeiro para quem não é ter um blog. Ter um blog não é para quem, não tem tempo livre. Eu diria que sem tempo livre não existe um blog, porque o blog ele vai tirar muito do teu tempo, independente sobre o assunto que ele seja, por exemplo. Mas claro, se for sobre algo que exija mais, automaticamente vai precisar de mais tempo. Então, digamos que o teu blog seja sobre maquiagem, que é como se fosse o meu. Vai precisar de tempo pra fazer as resenhas, se tu faz resenhas. Então, tu tem que tirar as fotos, editar as fotos, escrever o post, etc, etc, etc. Isso tira tempo. Gravar vídeo nem se fala. Tu precisa gravar o vídeo, editar o vídeo, subir o vídeo pro YouTube. Precisa de tempo. E paciência. Então, sem tempo, não te recomendaria ter um blog. Não te recomendo também se o teu assunto não é muito relevante. Isso é meio subjetivo, porque um assunto ser interessante ou não varia de pessoa para pessoa, mas o que eu quero dizer é que por mais que o teu assunto seja irrelevante, a forma como tu aborda ele precisa ser diferenciada, entendeu? Então, se tu não tiver essa percepção, eu não te recomendaria também, porque provavelmente teu blog não dará certo. Mesmo depois disso, tu viu lá o blog da Camila Coelho, ficou muito empolgada, viu o blog da Cado e aí beleza, ficou muito empolgada, quer fazer a mesma coisa, mas aí a primeira coisa que a gente para pra pensar é: mas será que eu quero isso mesmo? Poxa, já tem tantos blogs por aí, como é que o meu vai ter espaço no meio de tantos outros que já são enormes e com certeza são muito bons? Realmente essa é uma questão que passa, acho que pela cabeça de todo mundo que cria um blog, e ela é real, essa situação existe, mas o que eu posso te dizer é que se tu realmente tá a fim de encarar, vai, tu não tem nada a perder. Talvez o que aconteça é tu não ganhar, mas tu não tem nada a perder. Seguem agora algumas características ou algumas coisas que são necessárias se tu encarou criar um blog. Primeiro, o tema que tu for abordar tem que ser relevante, ou seja, hoje é cada vez mais difícil criar um blog que já não exista. Blog de fotografia tem aí aos montes, blog de moda tem aí aos montes, blog sobre livros também tem aí aos montes. É uma overdose de blogs absurda. Então, todo mundo quer trabalhar em casa, ganhar dinheiro, ganhando coisas. Esse conceito de blog subiu a cabeça de muita gente. Eu sugiro que o teu tema seja o mais diferenciado possível, mas se mesmo assim tu não achar algo que tu goste, que já não exista, então eu te sugiro que a forma como tu for abordar esse tema seja diferente, seja o mais diferenciada possível, o mais inusitada possível, porque isso vai fazer toda a diferença no final. Vai por mim. Outra coisa que eu acho que é necessário também é ser uma pessoa criativa. Eu acho que tu tem que ser criativa naquilo que tu vai falar no teu blog. Então, por exemplo, se tu vai falar sobre livros, é importante que tu tenha algo interessante para passar para quem lê pro teu blog sobre livros. Se o teu blog vai falar, por exemplo, sobre filmes, então que tu tenha alguma coisa interessante para falar sobre os filmes. Sei lá, nem que seja a tua opinião, que a tua opinião seja diferente das outras pessoas. Resumindo, o que eu quero dizer é que tu precisa ter uma essência tua que faz com que as pessoas queiram saber sobre o que tu tá falando. Isso é essencial. Vou continuar batendo nessa tecla. Outra coisa que precisa ter é tempo disponível. Então, digamos que tu estude só pela manhã.
tu tem a tarde inteirinha pra poder trabalhar no teu blog. Quer dizer, não é um trabalho porque não tem hora pra começar, hora pra terminar, não tem um salário, não tem nada. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Só que, por exemplo, se tu mora sozinha, estuda de manhã, trabalha de tarde, chega em casa e ainda tem que cuidar da tua casa, então já fica mais complicado de tu cuidar de um blog. Depois eu vou falar sobre isso, mas já vou dar um spoiler, que é necessário ter uma certa regularidade nas tuas postagens. Se mesmo assim tu achar que dá, vai em frente. E por último, mas não menos importante, eu diria que é necessário tu saber lidar com críticas. Sim, porque uma hora elas virão. Não sei dizer quando, mas porque, por exemplo, eu tenho quase um ano de blog e até hoje eu não recebi nenhuma crítica das minhas leitoras, mas uma hora qualquer elas podem aparecer e vai ser necessário que eu saiba lidar com isso. E é necessário que tu saiba lidar com isso quando acontecer. Óbvio que eu não tô dizendo que eu quero que aconteça, mas pode vir a acontecer. Essas críticas que eu tô falando que tem que saber lidar são as críticas negativas, porque agora as críticas construtivas, olha, são uma das mais bem-vindas. Se não é a mais bem-vinda, porque é aquela história, errando que se aprende. Então, se alguém vem e diz que tu poderia mudar o layout do teu blog, não leva isso como se isso estivesse te inferiorizando e inferiorizando o teu blog, porque não é. Talvez tu precise mudar mesmo, talvez ele esteja feio e tu não esteja percebendo. Claro, porque isso pode ser de gosto, e eu vou falar sobre isso depois, mas é importante saber filtrar todo tipo de comentário. Esse foi mais um vídeo introdutório. Eu espero que vocês tenham gostado. E se mesmo depois disso tu aceitou colocar a mão na massa e realmente fazer o teu blog, se tu ainda não começou, fica ligada nos próximos vídeos. Para isso, tu te inscreve no canal, que assim tu não vai perder nenhum. Vai estar sempre recebendo as atualizações, porque ainda tem muitos vídeos dessa série. Eu vou te ensinar passo a passo a como construir o teu blog, certo? Então era isso que eu tinha pra dizer. Novamente espero que tenha gostado e até mais. Tchau!